Ai, cuidado com os peixes. Olha que está ligado. Já experimentaste por os bonsais dentro do teu aquário? Não, mas vou tentar hoje, quando chegar a casa. Por acaso é uma coisa que nós não falamos muito. Falamos muito dos teus bonsais, são famosos já mundialmente. Sim, arrisco claro, dizer. sim. Mas do teu belíssimo aquário com imensos peixes, ninguém fala. Mas não há uma correlação entre eles. Ainda. Mas podem navegar os vossos olhos e a vossa atenção no novo livro Vamos Todos Morrer Outra Vez. É verdade, um belíssimo presente de Natal. 100 mortos, destes que falamos aqui todos os dias. Há mais de 1000 episódios. Tombe amoureuse de temps en temps. Fô. As coisas que eu fô. É uma baixa minha, uma bengala que quando eu estou a ouvir Vamos Todos Morrer, de vez em quando digo, e não percebo porque é que digo Fui buscar esta música, já vai estar no link Não vai estar abaixo. Vamos lá, isso. Neste dia estávamos em 1930 e morria em Matosinhos. Of all places. Por acaso é bem giro. E tem o Parque da Cidade, onde fazem lá aquele festival. Primavera. Sabe, belíssimo. Festival de Drogados, Hugo. Já fui tantas vezes que estou-me a denunciar. Autobiografia. Exatamente. Morria ela aos 36 anos e falamos nada mais, nada menos do que a poetisa portuguesa Florbela Espanca. Ela mesmo. A própria. Uau. É verdade. Mais uma figura que ainda não tinha passado por aqui. Bons clientes. Coincidência. É verdade. Ela nasceu Flor Bela, duas palavras, antes de usar o nome. Ok. Nós conhecemos hoje só uma. Nasceu em 1894 em Vila Viçosa. Coitada. Olha, de mal a pior. Claro, aquilo já era mau, ainda foi escolher pior para morrer. Mas eu recordo-me que tinha a dentição toda. Tinha. É uma mulher incrível mesmo, é uma mulher incrível. Grave. E morre com 36 aninhos, portanto. Então, no não vestido. teve que perder os dentes. Ela era filha de João Maria Espanca, um antiquário e fotógrafo com enormes inclinações artísticas. Era um homem muito particular também ele. Ele era casado, mas parece que não era casado com a mãe da Florbela Espanca. Ok. E parece que que a mulher dele, aliás, legítima, não podia ter filhos, é o que se consta, e que com a própria beneplácito dela, ele foi tê-los com outra mulher. Sabemos o nome dela, Antónia da Conceição, que trabalhava como criada de servir ali numas casas ao pé, e com ela teve 2 filhos. Portanto, não se sabe, não foi sequer uma relação. Ok. Parece que se calhar foi mesmo esta coisa, quase uma Uma coisa barriga de aluguer, nos conceitos no século contemporâneos, XIX, sim. exatamente. Não sei dizer os contornos, a verdade é que tiveram 2 filhos. Primeira delas, uma menina a que chamaram Flor Bela, e uns 3 anos depois, um rapaz chamado Apeles. A Flor Bela. Apeles! Apeles era o nome dele. Uau! Apeles Espanca, assim, que vai ser uma Amo! figura fundamental na vida da nossa querida Flor Flor Bela. Bela, sim. Esta Flor Bela foi logo viver para a casa do pai, portanto, do pai com a madrasta, sim, com a mulher dele legítima, mas nunca a chegou a reconhecer oficialmente. O pai só vai ao notário dizer, sim senhor, ela era minha filha, portanto foi registada como filha de mãe solteira e pai incógnito. Já uns anos depois da Flor Bela ter morrido é que o pai resolveu ir ao notário e emendar a mão retroativamente, porque ela já tinha morrido. Já o pequeno Apeles Espanca, ele cresceu com a mãe, com a tal mulher, Antónia da Conceição, Sim. durante os seus primeiros anos, e só quando tem 5 é que vai para a casa do pai e da madrasta e se junta à irmã. Este nome Apeles, que é um nome que nos hoje é um nome Claro, quase é. de grego, não é? Sim, Dá uma sim. graça. É um nome muito bem escolhido e premonitório, porque é o nome de um dos mais famosos pintores romanos da antiguidade, era o pintor Apeles. Tem umas histórias bem divertidas. O Apeles Espanca também foi um pintor bastante bonzinho, fez algumas exposições até individuais. Portanto, filho de quem na era escola. também, não é? Exatamente, Sim. o pai também era assim mesmo, muito Essas inclinações. artístico, sim mesmo. E qual era a escola de arte? Os modernistas, isto é a geração onde rebentam os Almadas, essa gente toda que nós sabemos, e ele também lhe deu assim umas pinceladas. Exatamente. Não no Almada, penso eu, mas deu-lhe umas pinceladas. E teve, como eu dizia, exposições e tudo, até que se decidiu pela carreira militar. Ele alista-se, Apeles, não é? Na Marinha, e depois foi também aviador. Tinha assim uma vida cheia de Uau. aventuras. É verdade. Por causa disso, ele passava muito tempo fora, lá nas missões, esteve em Angola, esteve no Brasil, teve assim uma data de Está sempre com a cabeça no ar, dizia-se a família. Sempre. Este Sempre, Apeles. é sempre com a cabeça no ar. Como tu está, Apeles? Muito giro. Agora, por ele estar sempre fora, os irmãos escreviam
Nota-se muitas cartas trocadas entre a Flor Bela e o seu irmão Apeles. Aliás, é precisamente sobre este Apeles e a fortíssima ligação que eles criaram, dois seres mesmo com uma ligação extraordinária, é sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida alguma, como algumas pessoas dizem, a pessoa mais importante da vida da Flor Bela Espanca, e é para ele que e sobre esta relação que ela escreve os seus primeiros poemas, ainda aos 7, 8 anos que ela começa a escrever estes poemas. São poemas já, como todo o resto da obra dela, muito tristes, muito melancólicos, muito reflexivos, não é? Muito o que é que estamos aqui a fazer todos? E alguma dor, não é? E alguma dor dessa latente. separação, sim. Parece quase que já nasceu com ela, mais do que qualquer coisa à sua volta e às suas circunstâncias. São pessoas que nascem já com qualquer coisa dentro de si. Também são poemas, claro, sobre a perda. Depois essa tal Antónia da Conceição, a mãe dela, biológica, também morre muito, quando a Flor Bela é muito cedo, é muito nova, e também escreve sobre esta ideia da perda, do abandono, tudo isto que nós até conhecemos. Ela estudou em Évora, no liceu, que já era uma raridade para as mulheres do seu tempo, fazer o liceu, e depois, ainda mais raro, inscreve-se no curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Sim, para te dizer, talvez já não era propriamente, não foi a primeira de todo, mas era uma raridade, sim. Pois. Talvez em 300 alunos houvesse 5 ou 6 por aí, uma coisa não muito mais do que isto. Ela não acaba o curso de Direito e estava em Lisboa em 1910, quando se dá a Revolução do 5 de Outubro, que depõe a monarquia e transforma a República. Não consta que a tenha sequer perturbado. Ela se calhar nem percebeu. Nem se apercebeu. Provavelmente. Foi uma noite mais longa da sua vida. Sim, estava no já está, República. Porque isto há uma particularidade muito em contraciclo a muitos artistas desta altura, pintores, escritores, tudo mais, que é as questões políticas, as questões sociais, a política, as mudanças enormes que aconteceram em Portugal nesta altura. Nada disso lhe ocupava a cabeça da Flor Bela Espanca. E a não esquecer a nota técnica do Hugo van der Ding várias vezes. O 5 de Outubro não é uma coisa que tenha acontecido num único dia. Não, são movimentos que se prolongam por durou meses. Até a ditadura quase em Claro, 1926, portanto 16 anos depois, sim. O mundo dela não era esse mesmo, é mesmo, aliás, talvez tenha até na altura causado alguma estranheza isso, porque toda a gente andava muito virada para a enorme transformação social do mundo mesmo. A poesia dela era virada para dentro, um mundo interior que era fechado ao outro mundo que lá estava. Aliás, a palavra eu é a que mais vezes encontramos na poesia que ela escreve, e que escreve ela, tanto poesia como prosa. Claro, a poesia é o que a torna mais famosa do que a prosa. Nós podemos dizer que ela foi influenciada pelo romantismo. É verdade que era a corrente literária que vinha de trás, mas a verdade é que ela não segue nenhum dos movimentos literários, e até por isso ela é muito original na literatura portuguesa. Não seguiu nada, seguiu o que lá estava dentro dela, não é? Era uma mulher completamente fora do seu tempo, em duas vertentes. Por um lado, na forma, era completamente antiga, se quiseres. Os sonetos é onde ela vai escrever, quase anacrónico escrever sonetos naquela altura. As referências dela, claro, o Antero de Quental, um dos grandes sonetistas portugueses, não cancionetistas, sim. mas também porque não quis. Pois, nunca lhe interessou gravar um single. Ainda não vi o Festival da Canção. E claro, até do Camões, portanto, são estas figuras dos grandes sonetistas portugueses. Mas imagino que uma coisa com uma herança de passado, não é? Um passado. Claro, era a forma só, ou seja, na forma. Ela escolheu esta Claro. forma arcaica quase, porque temos que lembrar que ela era contemporânea dos primeiros movimentos modernistas em Portugal, não é? Os tipos do Orfeu, não é? O Fernando Pessoa, o Almada, tudo tão diferente do que claro. exatamente, tudo tão diferente do que esta senhora estava a fazer. Eles não lhe ligavam nada à Flor Bela Espanca, com a exceção do Fernando Pessoa, que também escrevia sonetos e que também lhe disse: somos duas almas gêmeas no sofrimento, porque tem alguns pontos de facto de contacto, e ele próprio também. Sim, sabiam quem eram. Uau, Não sei se ok, eram amigos, sim. mas sabiam bem quem eram, claro. Ok. Não havia assim tanta gente Pois, no meio claro, no intelectual meio, português, pois, claro. sim. Muito E mais ela uma sendo mulher, exatamente, identificada ainda rapidamente, mais claro. rapidamente identificada, claro. E o próprio Pessoa, diga-se, também não era particularmente estimado ao longo da vida. Durante a sua vida não era propriamente uma pessoa Uma muito popstar. estimada, sim. Agora, já nos temas, se o género soneto era antiquado, os temas eram muito à frente do seu tempo. O corpo, a sensualidade, a sexualidade dela enquanto mulher, claro, e neste aspecto ela foi precursora de outras vozes que vieram depois, até pessoas como a Natália,
que identificavam isto como uma referência, e as Três Marias que escrevem as novas cartas portuguesas, não é? Agora, podemos dizer que ela foi uma feminista. Nós podemos dizer o que quisermos. Deram-nos estes 15 minutos para dizermos aquilo que queremos. Ok. Portanto, queremos dizer que a Floribela Espanca uma feminista. foi uma feminista? Dizes? Não, estou a brincar. Claro que sim. Claro, há um bocadinho a Van La Lettre, e ela não se identificou com este movimento, mas, de facto, como não considerá-la feminista neste sentido, uma mulher que escreve poemas sobre a sua própria sensualidade, o seu corpo, a sua sexualidade. E lá vai publicando os seus livros, que desde logo, mesmo que eram vagamente ignorados pela crítica, lá estas sonetos de amor de uma mulher, as pancadas, claro, espancadas ainda, literalmente. As espancadas, que era a Floribela Espanca. Mas torna-se um enorme sucesso entre quem? O público, as pessoas que os liam, que é quem é importante, os críticos que vão se enfiar os livros dentro do corpo. Ela chega até a atrair alguma atenção internacional na altura. Ela tinha um amigo italiano que vai traduzir os poemas dela, e foi um sucesso em Itália neste início do século XX, é verdade. Uma coisa inovadora. Sim, Para claro. o mercado é verdade. português, Sim. É uma coincidência ter ali um amigo, Sim. mas depois os italianos adoram tudo que seja drama e coisa, Sim. e não sei o quê, O mama, o corpo, é massa, e não sim. sei o quê, toca-me aqui, Papa toca-me di ali. mama, Já estamos sim. todos contentes. Pasta. Gino, exatamente. Pá, porquê? Marca, não sei o quê, Bellini é que sabe. Agora, se a vida da nossa poetisa lhe vai correndo bem, a vida como poetisa, não é? Como a vida de escritora, a vida pessoal, muito menos. Ela casou 3 vezes, divorciou-se 2, e a cada uma, antes de cada uma destas separações, teve um aborto espontâneo, ela nunca teve filhos, e depois as crises do que na altura se chamava neurastenia, com algum sexismo se chamava isto, que é aquelas neuras que as senhoras tinham. Claro, e nós hoje sabemos identificar isso como depressões provavelmente clínicas e estados melancólicos muito, muito grandes, momentos muito negros que a isolavam ainda mais do mundo lá fora, não é? Até das pessoas com quem ela convivia. E também não ajudava o preconceito social, não é? O primeiro divórcio foi um escândalo absoluto. Claro, imagino. Mesmo, e ela vai viver com o segundo marido muito antes de casarem. Portanto, ela deixa o marido, divorcia-se e vai viver com outro homem. Outro escândalo gigantesco, não é? O último marido é um médico com quem ela vai viver para Matosinhos, como já dissemos, para lhe completar a falta de sorte, a brincar. Matosinhos é incrível. Entretanto, 1927, o acontecimento mais trágico da vida da nossa Floribela, o irmão, que era a pessoa mais importante para ela, tem um desastre de avião em Belém e morre. Cai o avião dele, claro. Ela ficou desfeita, bom, e provavelmente ele também. Awkward. E agora, os primeiros poemas que vai juntando-os todos, e os que escreveu depois da morte também do irmão. E agora, a própria reação. Ela tinha escrito em pequena sobre o irmão, escreve poemas de uma dor enorme quando ele morre, e depois a própria reação que ela teve à morte do irmão, de ficar absolutamente destruída. Imagino, aumentou tudo, graduou tudo. Aumentou, e fizeram nascer esse mito que muitas vezes sobrevive até hoje, e que seguramente muito a magoava, de que a ligação dela com o Apelles, irmão, fosse mais do que um amor fraternal. É muito comum dizer-se que eles tinham uma relação incestuosa, e se procurares na net vem referido em muitos sítios, como se fosse estranho ela ter encontrado uma alma gêmea na coincidência de ser seu próprio irmão carnal. E nas características que tu as apresentaste aqui, claro. O pai, a mãe biológica, e a mãe madrasta, morre, ele é mais novo do que ela tem um instinto maternal gigante por este irmão, ele, e ela muitas vezes fala disto, fala desta alma gêmea que ela encontra no seu irmão, que não é caso único, suponho, e portanto aquilo magoava com certeza bastante saber-se, e é um mito que subsiste até hoje, fala-se muito dessa relação incestuosa com o irmão. Claro, até é possível que esses boatos tenham servido até mais para a diminuir e para a enxovalhar do que outra coisa qualquer, uma mulher que já tinha caído mais ou menos em má fama pelos seus divórcios. Agora, a morte do irmão, a vida amorosa muito atribulada, a tal tristeza que ela tinha desde criança, e até a dificuldade de encontrar quem publicasse a sua coletânea de poemas, acabaram por ser uma mistura explosiva. Ao fim de 3 tentativas de se matar, ela morre mesmo com uma overdose de comprimidos, e a tal coletânea, Charneca em Flor, hoje o livro mais famoso dela, é publicada só no ano seguinte, e é onde estão aqueles sonetos que nós todos conhecemos, incluindo sim o Ser Poeta cantado pelos Trovante. Agora, a verdade é que o suicídio dela não foi logo tornado público. Contou-se que a causa tinha sido um edema pulmonar, uma doença de facto que ela servia, e é uma mentira a juntar a outras que se contavam sobre a Floribela. Mitificação, não é? Claro, assim... tal e qual, que vão criar um mito à volta dela, até se tornar uma poetisa de culto, nos anos 40, 50 e 60 sobretudo. Era mesmo tens a Natália Correia a exaltar esta
figura feminina das letras em Portugal, e quase todo o meio literário se dedicou a estudar a sua obra. Tens livros sobre ela de quase todos os grandes escritores. Agora, a verdade é que talvez muitos dos seus sonetos nos pareçam hoje pífios, datados, até se calhar demasiado sentimentais, mas como não nos podemos deixar de fascinar por ela como pessoa também, como mulher. E de facto há qualquer coisa irreal à volta desta figura. Eu vou contar uma história que eu ouvi contar ao escritor Mário Cláudio num documentário que estive a ver sobre a Flor Bela. Eu tinha medo de dizer isto. Flor Bela Espanca. A Agostina escreve uma biografia sobre a Flor Bela Espanca em 1979, portanto 50 anos depois dela ter morrido. A ideia não tinha sido da Agostina, estava assim um bocadinho reticente. A editora é que a convidou a escrever uma biografia sobre a Flor Bela Espanca. E ela, muito indecisa, andava a falar com o marido: escreve, não escreve, escreve, não escreve, escreve, não escreve. Isto é uma história para ilustrar o quão irreal pode ser esta imagem. E ela estava nesta indecisão, uma noite, toca o telefone e ela vai atender. A Agostina atende o telefone e diz: faz favor. E do outro lado disseram apenas: é a Flor Bela. E desligaram. É verdade, a Flor Bela Espanca morreu faz hoje 93 anos.